Oiê! Meu nome é Thaís, eu tenho 32 anos, eu sou gaúcha, nasci na cidade de Nova Bassano, na Serra Gaúcha, morei em Porto Alegre por 10 anos, depois eu resolvi, na verdade não foi depois, eu encasquetei na minha vida que eu ia mudar de país, que eu ia fazer cidadania italiana e aí eu ia viajar, ia morar em Barcelona e ia fazer acontecer, tá? Hoje eu moro na Itália. Eu tô aqui há 1 ano e 7 meses, vai fazer 1 ano e 8 meses agora em junho. E eu vim pra Itália no dia 10 de outubro de 2018, com a intenção de fazer a cidadania, que foi o que eu fiz. A minha cidadania deu abertura no dia 16 de novembro e ela ficou pronta no dia 14 de fevereiro. Por que eu tô gravando esse vídeo? Por que eu tô falando? Enfim, como a gente tá nesse período de quarentena ainda, que as coisas aqui na Itália estão reabrindo, estão voltando, eu ainda estou sem trabalhar. O ócio me consome, porque eu não sei, assim, eu não sou aquelas pessoas super, nossa, eu vou produzir o quê? Que eu nem sei por onde começar. Eu sou confeiteira, sabe, gente? Eu tô abrindo meu coração agora. E aí eu pensei, bom, eu tenho muita história. Muita história de perrengue, muita história de treta, muita história engraçada, muita história triste, dramática e perigosa, sei lá, enfim. E aí eu pensei, bom, eu tenho uma opção que é produzir algum conteúdo que seja, nem que seja falando um pouco das minhas experiências, ou pra alertar alguém, ou pra ajudar alguém, ou pra dar uma dica pra alguém, eu não sei, tá? É só porque o ócio tá me matando também. Então, e aí a minha cidadania, ela saiu dia 14 de fevereiro, como eu estava falando, depois de muito sofrimento. Muito vai na comune, vai não sei aonde, olha a residência e é fácil. Enfim, essa é a quarta casa que eu moro agora, aqui na Itália. Na verdade é a quinta casa, se eu fizer as contas direitinho, é a quinta casa. Então, em 1 ano e 7 meses, eu me mudei 4 vezes, na verdade, 4. O que acontece? Eu vim pra cá com duas malas de 23 quilos, uma mala de mão e a minha bolsa. E foi assim, Porto Alegre, São Paulo, Roma, Roma, Milão. Em Milão, pego uma nave no aeroporto de Milão, que eles chamam de naveta aqui, mas é uma van. Vai até a Central de Milão. De Central de Milão eu peguei um trem até Pádua. De Pádua eu peguei um outro trem até Bassano del Grappa. Cheguei em Bassano del Grappa, assim, sem internet, né, gente? Por quê? Porque o meu chip ainda era do Brasil. E aí, como eu conversava com uma italiana, ela disse: eu vou comprar teu chip no dia seguinte, teu chip no dia seguinte que tu tiver aqui, que a gente se encontrar, eu te entrego o chip. Eu falei, bom, tá bom. E aí, assim, saiu da estação ferroviária e começa a pedir informação, um italiano chulo, um italiano assim, ó, desgraçado. Não que agora meu italiano seja excelente, mas assim, já entendo muito bem sem me comunicar. Conjugo bem os verbos, às vezes também não, tá? Às vezes eu falo uma merdinha aí. E que eu fico umas dúvidas assim nas palavras, eu fico, mas isso se fala assim ou se fala assim? Aí eu acho que deve ser tipo índio falando, sabe? Não sei vocês, mas eu dou muita risada com um gringo quando falava português, eu fico imaginando que eles devem pensar a mesma coisa de mim. Mas enfim. E aí, comecei a pedir informação de onde é que era esse tal hostel. E tinha gente que não sabia me dar essa informação. Não sabia me dizer onde é que era o hostel. Porque chama hostel, o hostel, desculpa, chama hostel aqui em italiano. E era o hostel Cremona. Eu sei que eu caminhei por lindíssimos 50 minutos, com 2 malas de 23 quilos, uma outra mochila pesando mais 10 e a minha bolsa num calor, porque eu cheguei em outubro. Então, assim, eu tava cansada, porque o meu voo foi de 14 horas. E depois tem todas as escalas, depois teve 3 horas de trem, porque de Milão a Bassano foi mais ou menos 3 horas de trem. Então, assim, eu estava um lixo, porque eu saí do Brasil na segunda-feira do dia 9, às 10 da manhã. Eu cheguei na Itália às 4, em Bassano del Grappa, às 4 da tarde da terça-feira. Então, eu já tava muito mais que exausta, ainda tinha fuso, né? Eu ganhei 4 horas quando eu cheguei às 5 horas. Eu não me lembro, mas tá tudo certo também. Mas foi uma coisa do tipo. E aí, fui eu bem linda procurar o tal do hostel, pedir informação na rua, scusa-me, dove trovo, mas assim, Google Tradutor, porque por mais que a minha família lá do sul do Brasil,
que é de Nova Bassano. Ainda, esse pessoal da Serra ainda fala dialeto vêneto. Chegou aqui, eu entendo muito bem, mas assim... E falar, por mais que eu tenha estudado um pouco e tudo mais, eu não arranhava, assim, muito pouco. E não falo inglês, tá? Queria só dizer isso. Então, pra mim, mais ainda, toma ali. Ah, por que não foi estudar inglês quando precisava, né? Cada ideia. Mas tudo bem. Aí, depois de 50 minutos eu cheguei no hostel, destruída. Consegui me entender lá com a menina, ela foi super simpática, ela falava espanhol pra minha sorte. Tinha morado 6 meses no Brasil, essa moça, então ela também falava um pouco de português. E aí ela foi a pessoa que mais me ajudou, assim, ela foi muito simpática. Eu tinha feito uma prenotação pro quarto, que custava de menos, que na época custava 14 euros. Então você tem que pensar que desses 14 euros eu fiz uma reserva de 10 dias. E eu não imaginei que eu só ia poder sair do hostel no dia 1º de novembro, porque eu não consegui alugar uma casa para antes disso. As casas eram daquela imobiliária que eu fui, era só a partir do dia 1º de novembro. Então eu fiquei 20 dias no hostel, tá? 10 dias foi dentro desse... Não foi mais, foi 14 dias dentro desse quarto que eram de 18 pessoas. Então, assim, logo na primeira noite que eu tava bem exausta, que eu já tinha botado, era 6 da tarde, eu já tinha botado minha camisola, eu já tinha tomado banho. Eu tinha comido um pacote de bolachinha, daquelas maquininhas, assim, e eu já tava, tipo, deitada, assim, em paz de Cristo, tentando avisar minha família que tava tudo certo, conversando, explicando e tal, como é que tava a situação. E chegou esse menino, que entrou no quarto, pediu com licença, me cumprimentou e perguntou se estava tudo bem. Eu falei que tudo ia, ele disse que sim. Perguntou de onde eu era, eu disse do Brasil. Quando eu falei do Brasil, ele disse assim, o Brasil? Tanana. E aí eu olhei pra ele e falei, não é bem assim, né? Não é só isso. Aí ele falou, não? Aí eu falei, daí eu expliquei um pouco e tal. E aí ele se chama Pietro. E aí o Pietro é uma outra história. Mas a gente acabou indo morar junto. Eu, Pietro e o Sandro, que foi um outro menino que eu também conheci no hostel. E eles trabalhavam na escola e eles também precisavam de um lugar pra morar. Então, como eu precisava fazer a residência para tirar a cidadania, a gente ficou muito amigo, ficava sempre juntos os três. E aí a gente foi morar na mesma casa, no fim das contas. Tá. No hostel aconteceu um pouco de tudo, assim, foi bem ruizinho. No dia seguinte eu já fui na Comune pra ver como é que era a situação, como é que fazia pra fazer a cidadania. E depois eu ia encontrar a Aurora. No primeiro dia que eu fui na Comune não tinha ninguém na sala da cidadania. Fiquei a ver navios, falei, bom, volto amanhã. Voltei e aí os horários também da Comune, né? Na segunda-feira a Comune trabalha da 1h30 da tarde até as 6 horas da tarde. Da terça até o sábado, a Comune trabalha das 9 às 1h30. E acabou. Esse é o horário de trabalho. Bem bom, né? Bem bom. Tive que gravar isso na minha cabeça também. Olha, os dias que pode ir na Comune são esses. E na Comune outro dia, não tinha ninguém no negócio da cidadania. Comecei a ficar um pouco preocupada. Perguntei, me falaram, o cara da cidadania tá de férias? Eu falei, o quê? O cara da cidadania tem que estar de férias, mas tu tem que fazer agendamento pelo site. Agendamento pelo site. Bom, estando eu em Bastão de Grapa, já tinha passado uma semana. Né, mas que aconteceu de tudo dentro daquele hostel. Enfim, eu lembro que um dos primeiros dias, acordo eu, tinha uma janela aqui. Acordo eu da minha cama, digamos que é aqui da minha cama, e aqui tem uma janela. Acordo eu com um cara, um africano, baixinho até, tentando fechar a janela completamente bêbado. Isso devia ser às 4 horas da manhã. Me levanto, olho assim, falando, eu não tô acreditando. Tá, continuei dormindo. E esse cara ali, aqui, né, em pé. Falei, bom, quem é que dorme agora, né? Vou esperar até que ele vai pra cama dele. Completamente bêbado. Eu falei, bom, eu acho que ele quer abrir a janela ou fechar essa janela. Deixa eu tentar olhar. Falei, ele quer fechar a janela. Me levantei. Vou eu falei que eu ajudava ele, né? Te aiuto, eu disse. Fui fechar a janela, ele vem, bota a mão na minha cintura, assim, meio que me abraçando. Já, tipo, não me toca. O que tu tá fazendo? Ele, escusa. Ele tava bêbado. Aí eu falei, bom, era só o que me faltava. Já larguei a janela lá do jeito que tava. E aí fiquei mais puta ainda. Ele ficou, tipo, tudo assim,
né, tudo fechado no quarto. Peguei e voltei a dormir, assim, meio puta. Daí tá, fiquei em off. No outro dia ele não tava mais de noite ele já não tava mais no quarto. Nesse quarto. Falei, bom, menos mal, né? Enfim. Aí encontrava os meninos pra fazer almoço, enfim, e seguindo pra comum. Aí a minha amiga Mariana, que mora em Portugal, me mandou ela disse assim, mas onde é que tu mora mesmo? Daí eu falei, passando Rio Grande. Eu tenho um amigão que mora aí. Aí ela me passou um contato de um amigão dela, que hoje é um amigão meu também. E foi uma das primeiras pessoas que me ajudou aqui em Bassano também, além da Aurora, que foi uma italiana que me deu uma mão, que me trouxe o chip, que me levou na agência, falou, olha, é uma brasileira, que vem de Nova Bassano. Porque a Aurora, ela esteve no Brasil. E aí ela é costenário, e a família da minha madrinha é costenário, meu primo é costenário. Então, minha madrinha, conversando com ela, enfim, ela tinha o telefone dela e disse, olha, eu te passo, tenta conversar com ela. E ela mora em Marótica é aqui perto. E a Aurora foi muito fofa comigo, muito querida. Ela disse, olha, se tu vier pra Bassano Geográfica, eu consigo te ajudar, pelo menos te levando na agência, fazendo a tradução, fazendo a tradutora pra ti. Eu tô lembrando da palavra em italiano. Fazendo a tradutora pra ti e tento te ajudar nessa parte. Falei, excelente. Então ela me trouxe o chip, aí eu levei o Havaianas pra ela do Brasil, que ela amou. Ela disse que aqui era, tipo, baita moda e que as pessoas amam, que custa uma fortuna. E realmente aqui o Havaianas custa 28 euros, tá, gente? Os mais simplesinhos custam 20. E aqueles mais, assim, ó, chinfrinha, tu encontra por 16 euros, assim. E ainda muito pouco, tá? E aí eu trouxe uma Havaianas pra ela, ficou muito feliz. Ela me deu o chip, enfim, paguei ela, obviamente. E... enfim, aí a Aurora sempre me perguntava como é que estão as coisas, como é que eu tava, e a gente sempre conversava, enfim, é uma pessoa que eu tenho muito, que eu gosto muito, assim, ela me ajudou bastante nesse sentido, me levou pra imobiliária um dia, depois obviamente eu me virei, continuei indo, enfim. Essa foi a ajuda da Aurora, foi bem na primeira semana, né, foi essas duas coisas que ela fez. Aí tinha os guris, então eles sempre me ajudavam com o italiano, que era o Pietro e o Sandro. Então eles me ajudaram bastante com o italiano e tiveram muita paciência, assim, pra ouvir e tal. E foi muito legal. E aí depois, o Pietro saiu do quarto, porque um dia eu falei pra ele assim, a menina do hostel me disse que esse final de semana vai vir 10 pessoas aqui dentro do hostel pra dormir. E vai ser complicado. E aí o Pietro disse, 10 pessoas? Ele falou, não, vai dar pra mim. E aí ele saiu, ele trocou de quarto, foi dormir no quarto com o Sandro, com outro cara. E se ferrou também, porque o Sandro roncava para um caramba. E aí ele também não conseguia dormir direito. Então, assim, não é que foi tão bom também. Sim, quarto compartilhado de hostel é ruim? Muito. Quarto compartilhado com 18 pessoas é ruim? É muito ruim. Porque tu não dorme direito. A maioria das vezes são homens. Os quartos compartilhados tinha dias que sim, tinha 2, 4 mulheres, foi o máximo comigo. Mas a grande maioria são homens. As pessoas normalmente respeitam bastante. Só que assim, homem ronca muito, muito. E as pessoas, tipo, dependendo se estavam fazendo viagem, acordavam às 6 horas da manhã, faziam barulho, saíam. Por mais que seja uma cidade pequena, porque depois eu vi Barcelona. Não, Barcelona não foi uma função. Já que foi uma função. A França foi uma função com esse negócio de hostel. E Roma também era bem trash. Porque são cidades maiores, né? Mas, enfim, porque as pessoas... É turista, enfim. E eu lembro que uma noite aconteceu... Numa noite não, foram várias noites que aconteceram algumas coisas meio ruins nesse quarto. Que depois disso eu mudei de quarto, obviamente. O que aconteceu? Eu tinha um africano alto. E ele me viu que eu tava sempre no computador, dentro do quarto, fazia tudo que eu tinha pra fazer de dia e da noite eu ficava dentro do quarto, né? Porque já tinha passado pela cidade de dia, enfim. E aí ele me via e ele perguntava, oi, como é que tu tá? Eu falei, oi, bem. E aí ele falava, de onde tu é? Eu falei, do Brasil. Aí ele falou, tá, tu gostaria de tomar um vinho comigo? Daí eu falei, não, muito obrigada. Mas tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza, não quero tomar um vinho contigo. Beleza, uma noite. No segundo dia, eu levantei às 8 horas da manhã pra fazer xixi, de camisola, assim. Fui no banheiro, só que tu tinha que abrir a porta, sair e voltava. Aí eu tava no banheiro Padre de Cristo fazendo xixi e era o banheiro onde tinha as duchas, né? E aí, sinto que alguém tenta abrir a porta, falei, bom, eu tô no banheiro, quando eu acabar, fiz meu xixizinho, levantei. Abre a porta ele de cueca na minha frente, assim.
que eu olhei pra ele e falei, tipo, permesso. Passei, com licença, passei e voltei a dormir. Naquela noite, ele chegou e disse: Oi, tudo bem? Mesmo script. Falei, oi, tudo. E ele falou, tu quer dormir comigo? Eu falei, oi? Ele falou, tu quer dormir comigo? Eu falei, não. Ele, por que não? Eu falei, como por que não? Ele falou, mas tu é esposado? Eu falei, sim. Tu é casado? Eu falei, sim. Ele falou, onde é que tá o teu marido? Eu falei, não importa onde é que tá meu marido. Ele falou, pra te deixar aqui sozinho? Eu falei, não importa. Ah, mas então tu não quer tomar um vinho comigo? Eu falei, não. E aí, assim, gente, o cara tinha 1,90 de altura, tá? Africano também. Quem é que dorme naquela noite? Eu não fui, né? Não dormi naquela noite. Porque ele dormia na cama praticamente na frente da minha. Então, e era eu, ele, mais um cara só dentro do quarto. Então, tipo, não consegui dormir. Foi uma das piores noites. No dia seguinte, eu contei pra menina. Disse, ó, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela falou, quem é? Eu falei, aquele. Daí ela falou, tá, eu acho que é melhor tu mudar de quarto. Tu já ia ter que mudar de quarto de qualquer maneira, porque depois de 14 dias no quarto, o Hostel World diz pra ti, ou tu tem que renovar, ou tu tem que mudar de quarto pra um quarto sozinha. Pelo menos nesse hostel eu fazia isso. Falei, tá bom. E aí, no terceiro dia que eu tinha ido pra Comune, eu tô na Comune, eu vejo que tem um outro africano que me olha. Eu não sei, gente, atraio, tá? É uma tipologia que eu atraio, eu não sei porquê. É um povo que me ama, eu acho. E aí eu tava na Comune e esse cara que tava me olhando, mas enfim, né? De repente tem essa cara diferente. Nós brasileiros nos vestimos diferente quando chegamos. Depois a gente começa a vestir um pouco mais parecido com eles, enfim. Tô saindo da Comune, vem esse cara e me cumprimenta. Ele, tchau, tudo bem? Tchau, tudo bem. Eu tava fazendo educada, porque eu não tô no meu país, eu não sei, eu não preciso ser mal educada, né? Até onde me prova o contrário, é todo mundo legal, digamos, né? Obviamente eu sou super desconfiada, meu pezinho é sempre atrás, mas não tem por que ser estúpida, ser grossa com uma pessoa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Da onde tu é? Falei, eita, que eu vou me arrepender. Do Brasil. Depois eu entendi um pouco, tá? Por que as pessoas têm essa coisa com o Brasil, com as mulheres do Brasil. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso, contando o quanto é foda. Bota o pi. Ser brasileira nesse lance, assim. E aí o cara veio, foi me acompanhando, puxando assunto até a porta do hostel, pedindo meu telefone. Falei, não vou te dar meu telefone, eu não tenho telefone, meu número ainda nem lembro. Mas onde é que tu tá agora? Eu falei, mas o que importa, né? Tipo, me deixa e tal. Daí ele falou, não, isso aqui no hostel a gente pode sair pra jantar qualquer dia desse. Eu falei, não, eu sou casada, enfim, eu tenho outra desculpa, tenho namorado, uma coisa do tipo, pra ver se ele me deixava em paz. E aí essas foram as histórias mais complicadas do hostel. Teve o dia. Teve o dia porque assim, estamos na Itália, né? Então a gente pensa, massa, pizza, sorvete, biscoitos, vinho, uva, queijos, prosciutos, óbvio, tudo isso. Muito gostoso, tá? Tanto é que nos primeiros 3 meses da Itália ganhei 5 quilos. Não foi 5 não, mas foi uns 4. E tava eu na cozinha fazendo o almoço e chegou um italiano, que é da Calábria, eu acho esse, ou é do Sul também, ele acho que ele era do Sul. E aí um senhor, assim, mais velho, era professor da escola e ele me chamava, como é que ele me chamava? Tem como dizer como ele me chamava? Eles não sabiam pronunciar meu nome, tá? É muito difícil pra eles meu nome. Então eles sempre me chamavam de outra coisa. Não vou me lembrar, mas enfim. E aí ele disse, eu tô fazendo massa, tu quer? Eu falei, não, muito obrigada e tal. Eu não sou muito chegada em massa não, tá? Eu sou chegada na massa que eu faço, nas tradicionais, gosto também, mas assim, nada demais. Aí ele falou, não, mas eu faço questão de fazendo massa com pesto. Bom, massa com pesto, não tem erro, gente. Massa com pesto. É tipo, eu amo pesto, massa. É bom, tô na Itália, minha primeira massa, pensei vou aceitar, é o italiano que tá fazendo. E aquele cara pegou a massa e ele praticamente não escorreu a massa. Ele jogou pesto dentro daquela água da massa e um pesto pronto.
e botou, mas encheu meu prato que parecia uma sopa de massa com pesto que eu não conseguia comer. E aí eu tava assim, ó, e ele comendo de colher, falando, tá boa a massa? Eu falei, tá excelente. Pensando, Thaís, e pra que tu disse que sim, que tu não viu como é que é ainda, entendeu? Desconfie. Aí assim, eu não consegui comer toda a massa, né? Eu comi a massa, deixei o caldo, porque não dava, o gosto não tava dando realmente. E aí, beleza. Mas o resto no hostel a gente conheceu francês, italianos, brasileiros, conheci brasileiros no hostel? Não. Ah, sim, um brasileiro, um outro africano, muito gente boa. E teve bastante gente. O hostel é sempre interessante pra quem quer conhecer mais gente. Tinha um senhor que ele morava no hostel, porque ele não tinha mais família nem nada, ele não casou e não teve filho, que aqui tem muito disso, de homens solteiros com mais de 50 anos. E aí era o Franco era muito engraçado. Ele vinha assim, falava comigo que eu não entendia nada, mas ele ficava falando do Brasil, Brasil. E o Bolsonaro, hein? Ele falava, o Bolsonaro é bom, né? Ai, que bom que vocês têm. E eu pensando assim, não é bom, não. Não é bom, não, porque ele é completamente de direita, achando o Brasil, porque o Bolsonaro é a família dele daqui, a família dele tá aqui perto. E eu pensando assim, né? Mas enfim, eu vou continuar mais histórias. Essa foi só a introdução hostel. E aí depois tem várias. Mas o hostel é muito legal, tá, gente? Tipo, muita gente bebendo de noite, vendo jogo. Fui ver um jogo do Juventus com os homens que estavam ali, né? Porque era eu, os guri, então os guri foram ver o jogo, eu fui junto, porque eu queria ver. E eles super fazendo comentários. Eu e o Pedro, a gente ficava jogando ping-pong que nem os malucos. Tinha o pessoal que fumava maconha. E aí a gente deu um tapa. E assim, maconha forte, que o Sandro ficou rindo por exatamente 5 minutos sem parar. Eu tenho esse vídeo. E esse vídeo é muito engraçado. Porque eu ria do Sandro, que eu falei, não tô acreditando no que tá acontecendo. E não, eu não gosto de maconha, gente. Eu não fumo, tá? Só pra dizer, mas foi tipo curiosidade estar no lugar. E a gente saía pros bares daqui com a galera do hostel, só com os guris, enfim. Do meu amigo, ele acabou me emprestando uma bike, me dando 1 quilo de chimarrão, porque eu trouxe minha cuia e minha bomba. E aí foi uma das pessoas que me fez mais feliz, foi ele. E aí ele me mandou o contato de uma amiga minha também, que é a Carol. E aí foi ela que me explicou muita coisa sobre a cidadania, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido só como foi os primeiros 20 dias aqui na Itália. E que gostem, enfim, e que vocês curtam esse tipo de vídeo, contando mais. E tem muita coisa ainda, tá bom? Um beijo.